Estou recebendo aqui nos estúdios o Alexandro Veronese, ele que agora é conselheiro do Consulado Italiano de Curitiba, eleito como conselheiro, né? É isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da Guarujá, bom dia, Carlão, e eu agradeço pelo espaço de estar aqui agora, né, falando sobre isso. Eu fui eleito conselheiro do Consulado Geral de Curitiba, que aconteceu as escrutinações agora nesse último final de semana. O que muda, Veronese, para as pessoas entenderem assim, qual era a importância dessa eleição? A gente via você trabalhando, né, buscando os seus eleitores também, buscando galgar o seu voto. Enfim, a importância disso para a nossa região, ou seja, para você, enfim, e principalmente para os descendentes italianos aí. A importância que isso tem, que a gente foi eleito para um cargo oficial, representante oficial da Itália, né? Então a gente tem autoridade sobre a comunidade italiana. Nós vamos desempenhar o trabalho muito parecido com o trabalho de um vereador, né? Principalmente para os que têm cidadania italiana. A gente vai buscar projetos, apresentar e trazer projetos, porque o governo da Itália, através das suas entidades no exterior, ele libera verbas, né? Por exemplo, em 2018, antes do Covid, ou foi 2019, o governo italiano enviou 1 milhão de euros para o Consulado de Curitiba para o desenvolvimento de projetos, né, no Paraná e Santa Catarina, porque são 7 consulados no Brasil. Então, qual é a importância disso? É uma representatividade oficial da região sul, né, de Santa Catarina perante o Consulado da Itália, onde a gente vai buscar pleitear algumas situações para o nosso desenvolvimento da nossa cultura. E não é só questão da cultura, da questão da legalidade dos cidadãos italianos, né, porque aquele que tem a cidadania italiana reconhecida, ele tem seus deveres e seus direitos. Então a gente vai lutar nessa direção. Então isso é importantíssimo, porque agora a gente passa a ser oficialmente membro do Consulado Italiano de Curitiba. Você e mais 11, é isso, né? Foram 12 ao todo? Sim, foram eleitos 12 nomes, né? Foram lançados 3 chapas e cada chapa era composta por 16 nomes. E o eleitor podia votar numa chapa e poderia escolher 4 nomes. Então eu fui eleito em 6º, mais votado, né, dentro da minha chapa que se chamava Italianità em Movimento, né? A gente disputou a eleição com a La Voce, que era uma outra chapa, e La Passione Italia, que era uma outra chapa. Você concorrer com 2 diretamente, então? Mais 2. Sim. Como é que funcionam as eleições, né? Para as pessoas entenderem. Normalmente, para as eleições do parlamento, para deputado e senador, a Itália, através dos consulados, envia a cédula automaticamente a uns inscritos no AIRE, né? Uhum. Que é o AIRE? É o Anagrafe Italiana Residente All'Estero, que é o registro dos italianos no exterior. Quando um italiano sai da Itália e vai morar num outro país, o que acontece? Ele tem que se registrar no consulado no qual ele está morando próximo. E ele vai ser inscrito nesse registro de italianos no exterior. Quando o cidadão ele tem a cidadania reconhecida, ele passa a constar no AIRE. Ele passa a constar na lista de eleitores da Itália, ele passa a ser um cidadão italiano, que para a Itália, ele é um cidadão italiano que mora no exterior. Então, ele fica registrado no consulado competente, no caso, Paraná e Santa Catarina. O nosso consulado é o de Curitiba. Então, esse um dos deveres, que não é um dever obrigatório desses cidadãos, é fazer o voto. Então, o que aconteceu? Como é que é feita a eleição do Comites? Pessoas se juntam, né, lançam chapas e aí o eleitor ele vai escolher uma das chapas e vai escolher 4 candidatos. Nesse caso, nessa eleição, o eleitor, para poder votar, teve que se inscrever na lista de eleitores, né, mesmo já inscrito no AIRE, para poder receber a cédula, tendo em vista que nas últimas eleições foram enviadas milhares de cédulas e muitas dessas cédulas não retornaram ao consulado. Então, para a questão de corte de despesa, né, isso, a gente teve uma reunião com o cônsul antes de iniciar as eleições, quando a gente teve os nomes homologados pelo consulado, que eles só iriam enviar as cédulas para os eleitores inscritos. Então, foi isso que a gente fez nesses últimos 60 dias, correndo para inscrever os eleitores para receber a cédula e votar. Agora, esse voto que a gente fala aqui não tem ligação com o voto da decisão, por exemplo, do presidente da Itália, essas coisas não, né? Só questão na cidadania italiana. Não, é uma coisa que... Vamos deixar claro para o ouvinte entender também.
que acontece? A gente foi eleito como um representante oficial da Itália. Sim. Então, nós temos agora, somos representantes, somos membros do Consulado Italiano de Curitiba. Então, o que acontece? Nas questões de votar para presidente da Itália, o italiano no exterior não vota, não escolhe o presidente da Itália. Eles têm direito a escolher o deputado e um senador. Né? Na América Latina, nós podemos eleger 3 deputados e 2 senadores, que vão representar perante o parlamento, né, a questões dos italianos no exterior. Não é só questão de cidadania italiana. O cidadão no exterior ele tem direito a várias situações. Passaporte, questões de saúde, aposentadoria, intercâmbio, desenvolvimento de projetos. Então, é nessa situação que nós vamos atuar, né, como conselheiros, para que a gente pleiteie perante os órgãos da Itália as nossas necessidades no exterior e o desenvolvimento de projetos, que é o que a gente busca para o desenvolvimento da cultura italiana e também o desenvolvimento social, digamos assim, dos italianos no exterior. Com essa eleição e a sua eleição e a sua aceitação, digamos assim, por parte da sua chapa sendo eleita e você eleito como conselheiro, já tem algum projeto em andamento, Veronese? Você tem aí desenvolvido nos últimos anos algum projeto relacionado aí a buscar algum recurso para os descendentes italianos, ou seja, para as pessoas que têm interesse nessa ligação Itália-Brasil? Sim, nós temos vários projetos. Hoje eu vou acompanhar a Prefeitura de Pedras Grandes, nós vamos a Araranguá. Vai ser lançado um projeto, um documentário da colonização de Azambuja, né? Então eu recebi o convite para acompanhar mais de perto esses projetos, até porque eles pediram também, a gente vai apresentar esse projeto lá no Consulado da Itália para algumas situações de Pedras Grandes. Nós temos alguns projetos, né, que a gente está trabalhando. Agora a gente está na fase de organizacional, né? Nós tivemos o decreto de proclamação dos eleitos publicado ontem pelo governo da Itália. Tivemos ontem, às 4 horas da tarde, a reunião com o cônsul, né? Tivemos a reunião online. E agora, dia 18, nós teremos a reunião presencial no consulado com a vice-cônsul Maria Salamandra, onde nós iremos escolher um presidente que irá apresentar os projetos dos eleitos e vamos também já ser informados daquilo que o consulado pretende, que o governo da Itália pretende para o ano que vem. A Jerusa Veronese, sua prima, está aqui cumprimentando você, parabenizando pelo trabalho que você fez aí e trabalhou muito, né, para chegar onde chegou agora. Ela é minha cutina, a Jerusa. Cutina. Eu trabalho há muitos anos dentro da cultura italiana, né? Eu sempre trabalhei de uma forma, como é que eu vou explicar? Eu sempre trabalhei de uma forma a preservar a cultura e a difundir a cultura italiana. E trabalhei em vários projetos dentro do estado de Santa Catarina, dentro da questão da cultura italiana. Então, quando surgem eleições, aí sempre o meu nome é ventilado pelos representantes, né? Então, eu tive o convite do atual presidente do Comites, né? Que expira agora no final do ano do mandato dele, né? No dia 18 nós vamos eleger um presidente da nossa composição dos 12, né, eleitos. Me convidou para ser candidato e também me convidou para coordenar de Florianópolis para baixo a formação da chapa, né? Uhum. Então, quando eu retornei de Curitiba, em agosto, eu indiquei nomes para que fossem lançados candidatos, né? Conversei com várias pessoas, algumas não puderam. Então, os nomes que a gente acabou informando ao presidente para formar essa chapa, né? Que essa chapa está em movimento. Ela lançou candidato em todos os consulados do Brasil, que são 7 consulados. E nós indicamos 8 nomes, né? Dentro daquilo que a gente tinha uma visão de condições de eleição, e os 8 se elegeram. Então, a nossa chapa elegeu 8 candidatos, né? De 12. La Vote elegeu 3 e La Patizione elegeu 1 candidato. Então, nós temos uma grande maioria. E somando Paraná e Santa Catarina, pela primeira vez na história, dos 12 eleitos, nós elegemos 11 catarinenses e 1 paranaense, um candidato de Curitiba. Então, hoje, Santa Catarina está com a grande maioria dos eleitos. Então, a gente vai pleitear agora, junto aos órgãos da Itália, um velho sonho de todas as pessoas envolvidas na questão da italianidade,
é a implantação de um consulado geral da Itália em Santa Catarina e através também em Nova Veneza. Já teria alguma cidade em ponto de vista aí? Ainda não temos nada, uma cidade, existe, a gente sabe que existe vontade do governo da Itália, né? Porém isso nunca foi trabalhado antes, foram feitas algumas situações e já é um projeto que a gente vinha, que esse grupo que a gente se elegeu, é uma ideia, é um projeto que a gente tem, também através da nova do agência consular, ou melhor, correspondência consular de Nova Veneza, nós temos o projeto de transformar em vice-consulado, né, para que possa emitir passaportes, porque o grande problema hoje do passaporte é a questão das máquinas biométricas, porque hoje, para quem faz o passaporte, a coleta biométrica tem que ser feita no consulado em Curitiba, mas, porém, já está à disposição máquinas biométricas que o governo da Itália enviou para que seja efetuado a questão de passaportes nos vice-consulados, né? Então, a gente está trabalhando, vai trabalhar nesse sentido, a gente já tem algumas conversas em andamento. E outro projeto que a gente tem, não é só um projeto, é a questão no nosso desenvolvimento gastronômico. Já temos, por exemplo, eu já tenho em mãos um chefe de cozinha da Itália pronto. Pretendo trazer a Orleans, né? No próximo ano a gente vai ver isso, para que desenvolva a nossa gastronomia. Temos projeto na questão da língua italiana, da implantação de uma escola de língua italiana, porque nós temos na nossa região muita gente no exterior, na Itália, na Alemanha, que o pessoal reconhece cidadania italiana e vai trabalhar no exterior. Então é um grande déficit, né, que nós temos hoje nessa questão da língua italiana. Na questão turística, a gente vai trabalhar na implantação da rota da imigração, né, que vai passar por aqui, onde a gente vai trabalhar para que nós nos preparemos de uma forma a receber o turista, né, tanto da Itália quanto do Brasil, porque antes da pandemia nós já recebíamos delegações da Itália que vinham visitar a nossa região. Então a gente fazia esse acompanhamento de uma forma mais amadora, né? Então, agora a gente quer dar um acompanhamento mais profissional, né? A gente quer fechar os pacotes para que o imigrante, ou melhor, o turista, ele venha para a rota da imigração e ele já tem um roteiro pré-definido e ele possa, então, injetar recursos aqui, Você tem algum né? ponto específico, algum local que você possa receber essas comissões aí ou não? Não, ainda não temos, porque... Eu também, como eu sou conselheiro municipal de cultura e turismo, a gente está trabalhando nessa situação, né? Porque essa questão da rota italiana vem sendo implantada. Então, por exemplo, agora vai ser asfaltado entre Pedras Grandes e Uruçanga, passando por Azambuja, onde o projeto da prefeitura de Pedras Grandes é a construção de uma réplica da Torre de Pisa, né? Nós temos em Orleans, nós temos o Museu Ar Livre, nós temos em Jaraguá do Sul a La Chiesa Alpina. Em Brusque nós temos o Instituto Crespi, nós temos em Nova Veneza a gastronomia, nós temos em Uruçanga, Pedras Grandes, nós temos a questão do vinguete, Nova Veneza tem também as casas de pedra, tem o Rio do Rastro, né? Temos muita coisa que a gente quer trazer o turista, o italiano, né? Porque estava vindo bastante italianos para cá, para que a gente consiga angariar, né, nosso desenvolvimento regional, desenvolver o nosso turismo. Pensa aí numa sede própria de vocês? Já tem... A nossa associação, a Associação Vêneto, tem uma sede própria, né? A gente está reformando. A gente está pleiteando junto à prefeitura as verbas para terminar. E a nossa sede é o Consulado da Itália, né? Então, nossa sede de trabalho é o Consulado da Itália. Nós pretendemos, como eu já falei antes, trazer para o sul de Santa Catarina um vice-consulado. Agora, a gente sabe que nos próximos dias deverá ser nomeado o novo agente consular em Criciúma, que o antigo agente consular, né, que era o Guilherme Bortolucci, ele renunciou. Então, a agência consular de Criciúma está fechada. Então, a Judith Becker, que era a secretária, né, ela não está mais atendendo, já vai para 2 anos. E a gente se prepara para que seja nomeado nos próximos dias, provavelmente no início de 2022, um novo agente consular em Criciúma. E também a gente está conversando com Nova Veneza para a questão da implantação do vice-consulado. Esse título que você recebe, ele é permanente ou não? Não, esse título é um mandato de 5 anos 5 apenas, anos. né? Daqui 5 anos a gente vai disputar a eleição de novo, né? Aí vai eleger de novo.
Então, cada consulado, para as pessoas entenderem que essa eleição é uma eleição mundial. Todos os consulados do mundo italianos elegeram seus conselheiros. Consulado na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, qualquer país do mundo que tinha um consulado italiano, elegeu seus 12 conselheiros. No Brasil, são 7. Então, Paraná e Santa Catarina se reporta ao consulado de Curitiba. Então, os dois estados, né, que tem hoje cerca de 120 mil eleitores, 120 mil cidadãos italianos, elegeram seus 12 conselheiros. Porto Alegre tem o consulado em Porto Alegre. Então, o gaúcho, o rio-grandense, ele se reporta ao consulado de Porto Alegre. O São Paulo tem o consulado dele, elegeu mais 12. Brasília, na embaixada, elegeu mais 12. Minas Gerais, o consulado de Minas Gerais, elegeu mais 12. Espírito Santo, outro consulado, elegeu mais 12. Então, foi uma eleição mundial, não foi apenas aqui em Curitiba. Então, por isso que é um cargo muito importante, no que a gente se torna realmente um representante oficial da Itália com autoridade, né, sobre algumas coisas e apresentar aquilo que a comunidade tem necessidade. Você me entregou aqui um documento que está em italiano, lógico, que você está explicando esse documento, qual é o significado dele, já que é um documento que oficializa isso? Isso aqui a proclamação, né, do governo da Itália, que esse é o documento que proclama os 12 eleitos, né? Esse é o documento oficial? É o documento oficial, por exemplo, quando um vereador ele ganha a eleição no Brasil, vamos supor, ele é diplomado, seria mais ou menos a mesma coisa, esse seria o decreto, seria a nossa diplomação, né, dos 12 eleitos, por ordem de votação, né? Então, eu estou em sexto, são os 12 eleitos, aí foram eleitos 4 suplentes, mas eles não aparecem aqui. Isso aqui é como se fosse a nossa diplomação, né? Mas vocês têm uma data para receber o diploma ou não? Não, isso aqui já é o diploma. Já é o diploma. A partir do dia 5 de dezembro... Não tem uma cerimônia, digamos, de entrega? Não existe isso? Não, porque teria antes do Covid. Certo. Esse documento seria entregue antes do Covid. Em mãos aí, no Em mãos. Só que com o Covid, ontem nós tivemos uma reunião de posse com o Consulado Salvatore de Venezia, né? E aí foi proclamado oficialmente, ou diplomado, melhor assim, os 12 eleitos. Correto. Então o cônsul está saindo de férias hoje, e no dia 18 nós temos reunião, aí sim nós vamos ter uma reunião presencial em Curitiba, no consulado, do qual esses 12 vão eleger um presidente. Qual é o papel do presidente? É receber e passar para os 12 os projetos, tudo aquilo que o consulado pretende desenvolver. Então, através do presidente, por exemplo, eu tenho um projeto A, eu vou apresentar ao presidente, vai haver uma assembleia, uma vez por mês, dos 12, né? O governo da Itália vai estipular as verbas e nós vamos apresentar o projeto para esses 12 aprovarem. Esse presidente é o que vai ter mais contato, digamos assim, com a própria Itália. O presidente, ele vai ter contato com o cônsul, né? Sim. Muitas coisas, o presidente que vai assinar juntamente com o consulado, como se fosse um presidente de uma Câmara de Vereadores, digamos assim. Ele que vai abrir os trabalhos, fechar os trabalhos, ele que vai apresentar os projetos, ele que vai apresentar as intenções do consulado, ele que vai receber aquilo que os 12 eleitos vão apresentar ao cônsul, né, no caso, para que seja aprovado, votado pelos 12. E vocês se reúnem de quanto tempo, mais ou menos? Normalmente é uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Normalmente antes do Covid. Agora nós vamos ver a partir do dia 18 o que é que vai acontecendo, né? O consulado vai entrar em recesso dia 17. Dia 18 temos essa reunião, vai sair agora a convocação nos próximos dias. E a gente vai ver quais as pretensões do consulado para o ano de 2022. Assim como já estou conversando com bastante gente para ver o que é que a gente vai apresentar a partir de 2022. Que agora a ordem no momento, né, de trabalhos é a eleição do presidente dos 12, né? Bom, Alessandro Veronese. Veronese é italiano, né? Sou italiano, que eu tenho Veronese, tenho Mazão, tenho Bratti, tenho Basquerotto, né? Sou descendente. Certo. Veronese, o meu tempo já está estourado aqui, mas se tiver outra informação, fica à vontade, se não te agradecer e parabenizar, né, pela conquista. Eu acho que é uma representatividade que a gente merece aqui também na região de Orleans, na região sul-catarinense, termos aí à disposição pessoas que estão envolvidas nesse sentido de
buscar alternativas para que as próximas gerações aí venham galgar a sua cidadania ou outras conquistas aí da questão italiana, né? Eu quero agradecer, né, mais uma vez a Rádio Guarujá pelo espaço, né, e agradecer aos eleitores eu procurei e conversei com muita gente dentro de Orleans, que a gente tem bastante eleitor em Orleans, viajei bastante também na região sul aí, também na região de Florianópolis, Brusque. Então eu quero agradecer aos eleitores que confiaram e votaram em mim, né, e a gente vai lutar por tudo aquilo que a gente acha que é justo para o cidadão italiano, né, e também para os descendentes. Uhum. E eu sou grato também aos que não têm cidadania, mas que apoiaram. Teve bastante gente que não tem cidadania italiana, né, mas é descendente e apoiou bastante. Então, fica aí a minha gratidão. E tudo que a gente for realizando, a gente vai apresentando, a gente vai enviando para a imprensa para que as pessoas saibam do nosso trabalho. Muito obrigado, parabéns aí.